Olá pessoal, professor Sturch falando. Hoje eu vou narrar como é que foi minha aula de francês básico 1A1 ontem. Então, o que nós fizemos? Primeiramente, o tema da aula foi regência verbal do verbo ir, que é o verbo aller. Então, a regência verbal do verbo aller, verbo ir em francês, ocorre com três preposições: un, o e a. Un para palavras femininas, a para cidade e o para palavras, para complementos no masculino. Beleza? No segundo momento da aula, a gente fez uma revisão dos artigos definidos e indefinidos. Por exemplo, os artigos indefinidos é un, une, de. Os artigos definidos é le, la, l apóstrofo e le. Né? Que mais? Depois, no momento da aula, eu fiz uma revisão de vocabulário de direcionamento. Por exemplo, aqui, ó, tourner à droite, aller tout droit, tourner à gauche. Beleza? E em seguida, eu dei vocabulário de localização em francês. Por exemplo, dans, près de, loin de, devant, derrière, en face de, à côté de, entre, sur, sous, à gauche de, à droite de. Depois eu expliquei a regra que, assim como o francês e o português também tem essa regra, a preposição mais um artigo eles se juntam no masculino. Por exemplo, assim, você não fala, por exemplo, du rio, você fala do rio. No francês é a mesma coisa, você fala du fleuve. E, por exemplo, de os museus, você não fala de os museus, você fala dos museus. Em francês também fala de musée. Exceção feita quando o complemento é no feminino. Por exemplo, de a catedral. No francês a gente fala de la catedral, a gente não fala da catedral. Tá bom? Em seguida, passamos para o exercício de compreensão leitora. Tivemos um pequeno texto, né, um blog de uma aluna. Era para responder por verdadeiro ou falso, vrai ou faux, em relação ao blog desse texto. No segundo momento, classificar com artigo substantivo masculino ou feminino os países, lembrando que geralmente em francês, quando a palavra termina em e, ela é feminina, nos demais casos é masculino, em geral. Por fim, eu passei a um exercício de preposições, né? Aqui, ó, a para cidade, on para substantivos femininos e o para substantivos masculinos. Por exemplo, a Rio, a Dubai, on Espanha, que é, por exemplo, lá Espanha. E tipo, o Brasil é um substantivo masculino. Beleza? No outro momento da aula, né? Eu passei também os artigos, né? Mais preposição sobre um áudio, passei um áudio para o aluno para ouvir e completar com os artigos, mas a preposição seria isso aqui, ó. Beleza? E passei um exercício, deixa eu ver se passei um exercício sobre isso. Não, foi basicamente isso. Então, gente, para a aula de francês, não hesite em entrar em contato comigo, professor Sturch, no Google, professor Sturch, no Google Maps, aula de francês, ou então no Instagram, Oswaldo Rabelo, que estarei disponível para aula de francês, tanto presencial na região central de Belo Horizonte, como online, via Google Meet, o Skype, ou outras plataformas. Forte abraço e até mais, gente.